Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação do Pânico para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan, pela Panflix, todas as plataformas e agora a presença ilustre. Ele, jornalista especializado em grandes coberturas, tá um belo de um sanduíche aqui. Sanduíche? Tá meio sanduíche aqui. Pouco. Temos aqui o nosso querido Cabrini aqui na programação da Jovem Pan. Fala, Cabrini. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui nessa bagunça relativamente organizada. Boa. Mas Bagunça? é uma curtição e é sempre bom. Porra, não. bagunça tudo estamos organizado. nós, tá na nossa cabeça. Eu tava pensando, a gente não acredita mais em pesquisa, Ciência. a gente não acredita mais em vacina, Eleição. a gente não acredita mais em urna, em eleição. Na mulher do Ou tempo. seja, a descrença generalizada. Exatamente. Mas olha, eu acho que a gente precisa Pós-verdade. dividir os aspectos, né? Eu, por exemplo, em casa, minha esposa disse que não vai tomar vacina porque não acredita, mas Não. eu Boa. discuto com ela e eu acredito. Eu acho, por exemplo, que o Instituto Butantan, que já fez grandes vacinas, é uma instituição de credibilidade. Por que não acreditar Totalmente. no Instituto Butantan de relevantes serviços já prestados? Mas eu entendo essa desconfiança. Eu estava ouvindo aqui no caminho e você é um cara que desconfia das vacinas, né? Não, eu não desconfio das vacinas. Eu, se tiver a vacina, se tiver uma campanha de vacinação, eu Vai tomar. me vacinei meus filhos, fiz todas, tudo Mas que nessa vacina do coronavírus, você acredita? eu tive Covid. Mas essa vacina, por enquanto, quem fala da vacina é a indústria e o político. A gente não viu ninguém falar. Você tem razão. De um modo geral, a população mundial vai ser, de certa forma, cobaia. Mas a cobaia inicial vai ser a Europa, que já em dezembro vai começar a usar vacina e nós vamos Alemanha, usufruir, a Alemanha, nós vamos usufruir desses testes iniciais. Eu acho que a vacina sempre foi a porta de entrada para as grandes soluções da humanidade. Eu acho que nós, jornalistas, não podemos duvidar de cientistas. Existem cientistas renomados que dedicam as suas vidas pesquisando vacinas e vários deles importantes atestam essas vacinas. É claro que uma vacina demora no mínimo de 4 a 5 anos, o Sami o sabe recorde disso. foi 4 anos, mas também nunca Então, foi... é um tempo acelerado. Mas nunca puseram Você tanto tem dinheiro. razão, porque esse tempo acelerado, inevitavelmente, a população mundial estará sendo, de certa forma, cobaia. Mas existem indícios de que as vacinas podem ser a grande solução. A vacina da Pfizer apresenta bons resultados, a da Moderna apresenta bons resultados, a da Oxford não está muito Tá em bem. dúvida, está tá em em dúvida. dúvida. Então, mas você né? sabe que eu acho que foi, o Cabrini? Porque é o seguinte, eu acho que a OMS, aquele negócio de usa máscara serve, máscara não serve, erros, né? lockdown, pode... Não, é um festival de erros inadmissíveis. Isso. E não Você ficou lembra muito que as pessoas claro pra diziam que gente. só o especialista devia usar arma, ou seja, um Exato. erro terrível. Pessoas especialistas em epidemia diziam que só as pessoas Vieram do aqui, ramo médico médicos vieram falar, aqui diziam que não precisavam vários. usar vacina. Só a pessoa que for realmente estiver em hospitais. Ou seja, erros importantes foram cometidos. Outra coisa, disseram que você só deveria procurar ajuda médica quando estivesse comprovadamente com os sintomas. Vidas foram perdidas porque pessoas estão demorando para procurar atendimento. Então, um festival de erros a começar pela OMS. A OMS foi a que mais errou nisso tudo. E isso foi uma das coisas que o Bolsonaro, acho que todas as críticas que fazem parte são cabíveis, mas o Bolsonaro era a favor do tratamento precoce. Sim. E acho que foi uma das Sem brigas dúvida. com uma Mandetta. Claro que tem erros e acertos. Agora, Cabrini, eu queria te perguntar o seguinte, você estreou agora na Programa. Record, bateu a audiência da Fazenda. Top. Pelo que eu acompanho de Ibope, é uma audiência muito maior do que o histórico que o seu programa, que era excelente no SBT, tinha. E aí, como que tá a Casa Nova? Vai ter programa solo? Olha, estou incrivelmente entusiasmado porque a Record é a emissora que investe mesmo em jornalismo. E existe ali uma profusão de ideias, onde você tem liberdade para pensar aquilo que você acha que tem que pensar. Eu devo ter o meu programa solo no ano que vem, estamos estudando ainda se vai ser algo mensal, se vai ser algo semanal, o mais provável, ou se vai ser algo diário, mas essa estreia me deixou muito animado, né? A gente conseguiu realmente uma audiência muito grande, foi a audiência maior do dia, mas a gente tem que lembrar que televisão é um esforço coletivo, né? A Record passa por essa fase extraordinária aos domingos dos últimos tempos, porque a Fazenda tem tido uma colaboração incrível. Então, ocasionalmente, a minha reportagem foi a que teve maior
audiência nesse domingo. Mas, de um modo geral, você encontra uma emissora aonde o entusiasmo é latente. Todo mundo está muito entusiasmado. E você sabe que para um programa dar certo, para uma emissora dar certo, esse entusiasmo e essa disposição de tentar novos caminhos é absolutamente fundamental. E nesse instante, a Record é uma usina de ideias. Ô, Cabrini, pois não. Posso fazer uma pergunta? Que eu tenho uma curiosidade que eu acompanho. Eu sempre acompanhei seu trabalho no SBT e acompanhei a sua estreia. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, e uma galera também tem a dúvida, é o seguinte: como o repórter investigativo, por exemplo, no SBT, esse tempo todo que você ficou fazendo o programa lá, quantas matérias ao mesmo tempo você vai gravando? Porque dura um tempo e qual puta trampo. E qual a mais longa programa, por exemplo, no caso Conexão Repórter, qual a mais longa duração que você ficou gravando para fechar? Fala, pronto, você posso traz exatamente a equação de $1 milhão. Ou seja, como manter um programa semanal, que toda semana precisa de um programa, sem abrir mão das investigações de base, que muitas vezes levam 3 anos. Eu cheguei a fazer uma matéria ali, onde a gente conseguiu um depoimento do Marcola, ordenando mortes dentro de um presídio. Eu sabia da existência dessa gravação. Demorou 3 anos para eu ter acesso a isso. Existem investigações que demoram esse tempo. Mas você não pode ligar para o dono da emissora e dizer, olha, desculpa, essa semana eu continuo numa investigação, não vai ter programa. Sim. Então, essa equação depende exatamente disso. Você ter matérias de solução mais rápida, está sempre aberto para as grandes coberturas do factual, ou seja, aconteceu uma coisa agora, uma bomba explodiu em Paris, você vai direto para o aeroporto, nem passa em casa para arrumar as malas e parte para lá. Mas não deixa de, não abre mão das investigações de base, porque são as investigações de base que vão conferir ao programa ser chamado de programa investigativo. Eu tive a possibilidade, dentro do SBT, de fazer o programa que mais ganhou prêmios na história da emissora, né? Que a gente ganhou praticamente todos, o ESSO, o Comunique-se, ganhamos o Imprensa 6 vezes, e exatamente porque a gente nunca abriu mão dessas matérias de investigação. Agora, o que a gente fazia para ter matéria sempre também? A gente começou a estabelecer algo que eu adoro, que é fazer, por exemplo, fazer a vida do Emílio Zurita. Uma vida muito rica, uma merda. Com muitos segredos a serem devidamente desvendados e tal. Uma merda. Minha vida, você sem puxar assim, olha, vou falar para você, Cabrini. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, não, o Emílio dá um programa que ele tem, é um cara que tem a chamada densidade editorial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente começou para intercalar, para ter toda semana um programa, estabelecer grandes perfis, porque nesses perfis você consegue ter a periodicidade sem abrir mão das investigações. Então você precisa investir nas grandes entrevistas, a entrevista que a gente chama de arrasa quarteirão, mas toda semana tem que ter algo pronto ali, e ao mesmo tempo a equipe toda tem que estar pronto, como acontece na Record. A Record é apaixonada por isso, em fazer as grandes coberturas do factual. Aconteceu algo agora, você para Criciúma, por exemplo, você já deu uma olhada e falou, puta, vou atrás disso aí. Com certeza, com certeza. Todo dia o próprio Gugu, ele faleceu no dia seguinte, você já estava lá. Olha, eu costumo deixar uma mala pronta dentro do meu carro, aí já vou pro aeroporto. É assim que tem que ser. Porque se você não fizer dessa forma, você não consegue manter um programa de grandes reportagens com credibilidade e com competitividade, porque você precisa dar uma no cravo da relevância, outra no cravo da popularidade. Você não pode abrir mão da popularidade. Eu fiz um perfil sensacional do Pablo Vittar, que o Emílio tanto gosta. Sim, foi um grande adoro. Eu tenho todos os discos. Me disseram, o Sami estava me dizendo aqui nos bastidores. Mas ao mesmo tempo... Mas enfim, ao mesmo tempo a gente fez essas investigações de base, né? Mas quantas ao mesmo tempo você já preparou? Olha, você fala, puta, dá uma travada no cérebro, não? Você tá falando, sei lá, do Marcola e Fernando digamos Gueramar, que 4 grandes investigações de base. Estamos fazendo um trabalho em equipe, né? Você precisa de uma equipe. Eu sempre tive, assim, a iniciativa de cuidar pessoalmente de várias investigações, mas sozinho ninguém faz nada em televisão. Emílio sabe disso. Mas você deve ter uma produção sua também. Precisa no com certeza. Sem uma grande produção, sem uma produção que realmente entenda aquilo que você gosta, você não consegue nada. Sem um Delari não dá. Eu tinha 20 pessoas, na Record tem muito mais. A Record, ela tem uma produção pulsante, todos os dias existem reuniões para decidir os novos caminhos. E eu estou, assim, absolutamente encantado. O próprio Antônio Guerreiro, que você provavelmente conhece, é um cara... O cara é uma usina de ideias, né? Sim. Impressionante
impressionante como ele é um cara aberto, um cara moderno, um cara proativo, que se você tem uma ideia bacana, ele investe naquela ideia. E um cara do bem. Muito Totalmente do bem. Isso Totalmente é do bem. É. E uma coisa muito bacana dele, que ele é muito agregador. Você percebe o cara, quando ele é um chefe natural, quando você consegue fazer com que todo mundo caminhe para o mesmo lado da maré, né? Para que todo mundo reme para o mesmo lado. E o Guerreiro consegue isso. Cabrini, você sabe que ele foi repórter esportivo e claro. teve história com Maradona. Isso que eu descobri. É verdade, Queria que você contasse agora que O Maradona... Sam é um cara que lê bastante sempre, né? Olha, o Maradona, eu tive 2 momentos, eu contei esse daí que você leu, que eu estava fazendo uma matéria estreia dele no Sevilha, e ele era um cara muito engraçado. Quando ele estava bem assim, eu lembro que eu estava falando da estreia, o Maradona vai estrear aqui em Sevilha, a maior contratação da história. Ele parou o treino e começou a reger a minha passagem. Então ele falava 1, 2 e 3, aí no final ele fazia todos os jogadores gritar, fazer um grito de guerra, ou seja, ele dirigiu a minha passagem. Eu nunca vi isso, nunca fiz uma matéria aonde o principal personagem dirigisse uma passagem. Eu estava na arquibancada, ele ouvia o que eu falava e dirigia a minha passagem. Aliás, eu errei uma abertura, ele falou, não, é de novo, tal. Aí, de novo, ele foi lá, 1, 2, 3... imitou uma craquete, eu comecei a falar, aí quando eu terminei de falar, ele dava sinal para todos os jogadores para dar um grito de guerra. Eu nunca vi isso na minha vida. Passagem, para quem não sabe, é a parte do repórter. É quando o repórter fala olhando para a câmera, né? Uma passagem, é um momento durante importante. Mas teve um outro momento também, não tão assim bacana, que foi quando ele, não sei se você se lembra, quando ele pediu o auxílio do Ben Johnson. O Ben Johnson tinha sido o maior caso de doping na história das Olimpíadas. Exatamente, esteroides anabolizantes, e ele passou a ser treinado pelo Ben Johnson, durou muito pouco, e eu lembro que ele fugia muito da imprensa, porque as pessoas associavam o fato dele ser um viciado ao recorrer aos serviços exatamente de quem? Do Ben Johnson, né? O maior caso de doping da história das Olimpíadas. Então, era o tipo da coisa que não estava sendo exatamente elogiada, entre aspas, pela imprensa mundial, e naquele instante ele não estava assim, muito simpático. Mas o Maradona era um cara que fazia pensar, se podia discordar do que ele falava, mas ele fazia pensar e ele jamais se negava a dar uma opinião. Você podia não concordar com nada do que ele dissesse, mas ele realmente era um cara que falava aquilo que pensava, e enquanto personagem, um personagem absolutamente apaixonante, né? Com seus erros, seus acertos, e ele nunca escondeu os erros. Eu acho que isso era uma coisa bacana do Maradona. Muito bem. Tem o livro do Cabrini, ele lançou aqui no Pânico, chama-se No Rastro da Notícia, se não me engano. Eu li esse livro, é muito legal, tem todas as matérias, ele conta detalhes que a gente, o PC Farias, tem as grandes reportagens, algumas, né, que você tirou, tá nesse livro, acho que tá à venda ainda, foi ano passado. Tá vendo? Eu fiquei assim encantado. Esse livro é muito legal. Pela receptividade que teve, né, pelas vendagens, já está na 2ª edição. Esse aí, ó, eu tenho esse livro aí, ó. Bom. É muito legal esse livro, você que gosta você vai ver os bastidores. Ele tem muitos detalhes lá que a gente assiste a matéria e lá é muito bacana. Eu selecionei 10 matérias importantes, das mais diversas, cobertura de guerra, Iraque, Afeganistão, localização de fugitivos da justiça, como o PC Farias, uma matéria muito humana, como por exemplo a de uma doente terminal chamada Rosa. Quando minha mãe faleceu, eu tive a ideia de fazer o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte, os seus valores o que mudam. E eu fui num hospital de doentes terminais. Na primeira semana eu estive a ponto de desistir dessa matéria, exatamente porque achei que ia ficar uma matéria muito depressiva. Até eu conhecer uma mulher absolutamente fantástica, eu gosto sempre de citar, porque ela mudou a minha vida. Porque a maneira que ela encarava de forma positiva a morte era algo que passava assim, uma mensagem incrível, e eu passei até a encarar a morte, a finitude, de uma forma diferente com essa matéria. Não por coincidência, é a matéria, são os bastidores que encerram o meu livro. Você conta história muito bem, né, Cabrini? Eu gosto de contar. No final do dia, nós somos contadores de histórias, né? Você sabe contar, é gostoso assistir você. Sim. Porque você sabe conduzir. Você não usa o sensacionalismo. Exatamente. Tem profundidade, tem densidade. Tem profundidade, tem emoção, tem
você sente que é um cara ali procurando contar a história. Mas o melhor é a parcialidade, não é nada disso que você falou, não é nada na boca dele, é sempre na boca da turma. E o que a gente vê em muitos jornalistas é exatamente isso, colocar o sensacionalismo no apresentador e colocar a emoção no apresentador. E o Cabrini conduz isso, eu acho incrível, é isso. É a parcialidade e ele joga pra galera, a galera que decide o que achou, se o cara é culpado, se o cara não é. E isso que eu acho muito bacana nas matérias do Cabrini. Olha, sabe o que eu acho que é o segredo principal? É você se permitir mudar de ideia, né? Eu acho que no jornalismo atual mundial, o Sami sabe disso, existe a chamada ditadura das gerações. A pessoa dá uma fórmula, você vai fazer essa matéria, a matéria é essa, e aí você só entrevista pessoas que combinem com aquilo que você saiu pré-determinadamente. Você já quer que a pessoa fale algo. Se o Emílio falar uma coisa que não combina com essa tese discutida na redação, desculpa, Emílio, você é muito simpático, mas você não vai fazer parte da minha matéria. Já se o Sami combina, então o Sami vai fazer parte com destaque. É a chamada defesa de tese, né? Então, o que eu me permito, basicamente, é mudar de ideia. Quantas vezes você não sai com uma determinada noção de uma matéria e muda radicalmente pelos fatos que você encontra. Agora, muda naquilo que você vê, mas a minha opinião, eu costumo dizer que é irrelevante na matéria. O importante é apresentar a diversidade de ideias, todo mundo ser ouvido, porque o objetivo de um jornalista não é fazer com que as pessoas pensem como ele pensa. É, sim, estabelecer uma discussão para que as pessoas tomem decisões melhores. Acho que essa é a nossa missão, não é? Bacana, é isso aí. Bom, vamos fazer um break rapidinho, já a gente volta com o Cabrini. O Instagram do Cabrini é Roberto Cabrini, ele também tem o Twitter, Roberto Cabrini, e o livro tá à venda aí em todo o Brasil. Se você quiser comprar agora, tem online, aproveita aí na pandemia, você vai ter essas 10 matérias, é muito legal esse livro. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Cabrini está aqui ao vivo, é isso? Cabrinão na sua televisão. Boa tarde, Brasil. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil com esta presença ilustre. Roberto Cabrini está aqui com a gente, ele que está na Record, está lá fazendo Domingo Espetacular, uma matéria especial, e brevemente ele vai estar fazendo o seu programa, que é um programa de reportagem, lá com o nosso querido Antônio Guerreiro. Guerreirinho tá lá firme, hein? Guerreirinho tá lá firme. Clássico, Guerreiro. Guerreiro trabalhou aqui. É bom. Muito bem. O que vocês querem saber? O Marinho queria saber do Cabrini. Cabrini, você que criou uma marca pra si com muita, maestria, propriedade, que é ser esse cara destemido, implacável, que vai nos vesperos mais perigosos e radioativos. Você nunca se furtou dessas matérias pesadas, mas os seus críticos, em algum momento, quando você ainda estava no SBT, você fez uma matéria, se não me engano, com o próprio Edir Macedo e jogando luz sobre os temas espinhosos envolvendo a Igreja Universal, e os seus críticos disseram que talvez você não foi tão exitoso em conseguir tirar nenhuma nova polêmica ou realmente revelar algo que poderia gerar manchetes, como normalmente você consegue. Você atribui isso ao fato que o Edir Macedo foi liso naquela entrevista, ou que, enfim, você talvez pecou de alguma forma de Eu acho que extrair algo importante? Foi a única vez que ele falou. E a análise de uma entrevista é não só como a pessoa responde, mas o que os americanos chamam de body language, linguagem corporal, que passa muita informação. Eu acho que essa foi uma das melhores matérias, e é claro que em televisão, uma pessoa tão marcante como o Edir, ele gera as mais diversas emoções e as mais diversas avaliações também. Mas eu considero que foi um dos programas mais marcantes e mais exitosos. A audiência foi extraordinária, e se você procurar no YouTube, você vai ver os comentários, foram muito bons. Preciso dizer que ele permitiu que eu fizesse todas as perguntas. Ele não impôs nada e falou, isso você não pode falar. Eu pude perguntar tudo e ele respondeu da forma que ele acreditou. Eu procuro jamais avaliar desempenho de entrevistados. Isso para todo mundo, vale para todo mundo. Não só para o seu Edir Macedo, como também eu acabei de entrevistar o Luiz Felipe Manweiler, que fez um dos crimes mais rumorosos. Esse foi domingo, né? Esse foi domingo agora. Porque quando você avalia, você está sendo antiético com o entrevistado. Você tem que fazer as perguntas mais cortantes e
o telespectador é que vai julgar. Mas como o do Edir Macedo já faz tempo, eu diria que ele se saiu muito bem, respondeu da forma que ele acredita, é uma pessoa muito inteligente, e eu acho que a matéria foi extremamente bem sucedida. Você fez do Ike também, foi boa aquela matéria. Foi SBT, né? Foi no Foi SBT. SBT. Foi na fase SBT. Foi na fase a SBT. A matéria do Ike também é bem... Eu procuro sempre colocar para as pessoas que eu vou perguntar tudo que tem que ser perguntado, mas eu não vou julgá-las. E elas acreditam na minha credibilidade, respondem porque sabem que não vão ser julgadas, enfim. Eu acho que uma carreira você constrói através das décadas, né? Hoje é muito fácil você convencer qualquer pessoa para vir até o Pânico, porque é um programa totalmente estabelecido, enorme credibilidade, muito elogiado. No começo não era assim. Né? Então, no começo, a gente tinha que gramar mais para conseguir os entrevistados. Hoje em dia, através da construção de uma carreira, não é tão difícil você conseguir fazer as entrevistas. Mas sempre nessa fórmula muito singela, muito simples. Vou fazer todas as perguntas. Se eu não fizer, é ruim para você. Ninguém merece matéria chapa branca. A pior coisa em jornalismo é a chamada matéria chapa branca. Agora, você não vai ser julgado. O julgamento é de quem está recebendo a entrevista, de quem vai avaliar, e a avaliação é algo muito subjetivo. E como que você faz isso, Cabrini, para você segurar as emoções? Porque às vezes a gente está assistindo em casa e você sabe, e às vezes até a pessoa, de repente, se for nesse sentido, é um condenado, você fala, você não tem vergonha na cara de estar falando mentira? Como você segura esse lance de não passar raiva e também de se emocionar com matérias tristes, por exemplo? Treinamento mental. Sim. Eu aprendi algumas coisas, por exemplo, eu acho que a postura do jornalista tem que ser a postura do comissário de bordo. Você chega lá, chega o passageiro todo bêbado e xinga a mãe do comissário, empurra o comissário fala de maneira fleumática, passageiro, queira retornar à sua poltrona. Uma vez apenas, em toda a minha carreira, quando era um contrabandista nos Estados Unidos, uma matéria pelo Jornal Nacional, e ele começou a me ofender pessoalmente e eu revidei isso. Claro que isso não entrou no ar, entrou apenas as matérias pertinentes. Mas a partir daquele dia, eu falei, eu nunca mais vou discutir com o entrevistado e sempre vou manter o meu controle mental. Controle mental é algo que você desenvolve através dos tempos, porque se a pessoa te fala uma coisa e você assentir, você está apoiando o que ela disse. Se você fizer uma cara de reprovação, você não está sendo ético. Então, é um treinamento, porque não existe apenas o que você fala para julgar uma matéria. A sua expressão corporal, sua face vai julgar. E isso, evidentemente, não vai atrair grandes entrevistados, porque se você julgar através da sua expressão corporal, através da sua face, vai ser difícil você conseguir a próxima entrevista. Exatamente. Então, eu sempre procurei treinar mentalmente para se o entrevistado xingar minha mãe, eu não vou reagir, vou continuar mantendo o meu controle mental, mas não é algo que você adquire facilmente. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para isso, mas é algo que durante os anos eu consegui desenvolver, de sempre procurar não expressar os meus sentimentos. Cabrini. Porque expressar os meus sentimentos significa julgar as pessoas. E para mim essa postura que você acabou de descrever ficou muito nítida numa entrevista sua que eu vi de cabo a rabo, que foi com o Paulo Maluf, nosso ex-prefeito aqui. A disfarçatez que ele tinha de falar que nunca roubei, e você com a compostura ali, compenetrado, mas instigando ele. Se você faz uma cara jocosa, você fala, puxa, não acredito nada. Debochar, risadinha de deboche. O cara vai embora. A pessoa está tirando uma entrevista. Eu parto do princípio que o entrevistado tem o direito, inclusive, de mentir. Cabe ao jornalista fazer as perguntas devidas. Mas se o jornalista, se o entrevistado mentir, faz parte dos direitos que ele tem. Lógico. Mas hoje em dia o ambiente é meio conflituoso. O conflito tá na moda. Sem dúvida. Gentileza, a intolerância, né? Gentileza não tá na moda. Você ser gentil com as pessoas e tal. A audiência, ela se incomoda muito com isso. Fala, não, mas você foi o cara aí, você passou um pano. Você ficou, tem essa... Olha, se você faz as perguntas devidas, você jamais passa o pano. Exatamente. Passar o pano significa não fazer as perguntas que você tem que fazer. Por exemplo, no caso do Edir, que eu perguntei tudo que tinha que ser perguntado, ele respondeu da maneira que ele acreditou que deveria responder. Então, passar o pano é não fazer as perguntas que você tem que fazer, que o seu público espera que você faça. Quando você está fazendo uma entrevista, você é, antes de mais nada, o representante do público. Você está no lugar do público. E estar no lugar do público significa estar no lugar do público da direita, da esquerda, do centro. Então, mas não tem mais isso, não. Não tem mais isso. O quê?
Isso aí não existe mais. O público quer ele escolher um lado e você tem que mas tá olha, com ele, mas eu acho que você não pode jogar pra torcida. Você tem que fazer as perguntas. Quando eu entrevisto gente da direita, quando eu entrevistei o Fernando Haddad, falando que eu era da direita. Quando eu entrevistei outro dia o Mourão, no Conexão Repórter ainda, falando que eu era da esquerda. Então, o meu maior elogio quando eu faço uma entrevista é quando eu entrevisto alguém da direita falando que eu sou da esquerda, quando eu entrevisto alguém da esquerda falando que eu sou da direita. Porque a minha obrigação, a minha função é fazer pensar, é desafiar. Eu acho que as pessoas que ocupam cargos públicos têm que prestar esclarecimentos. E você não pode deixar de perguntar. Dentro de um critério de educação, dentro de um critério de ética, mas você não pode se omitir. Você tem que fazer as perguntas. É nisso que eu acredito, Emílio. Queria fazer uma pergunta pro Cabrini. Silvio Santos. Eu ex-funcionário, Cabrini. Desculpa pela demissão, é que faz parte, foi um ano complicado. Eu queria perguntar o seguinte, como é que você elabora uma investigação? Os elementos, quais são os elementos que transforma, que você vê na sua cabeça, isso aqui dá uma excelente matéria. E sobre Emílio Surita, você pode fazer a matéria e vamos falar sobre o Telexizan. Ele fez pra mim e o Silvio Santos. E qual seria também, pra gente finalizar, qual seria o tema de investigação do ano que você gostaria de fazer? Bom, acho que o segredo de uma grande investigação é você sempre obedecer o direito máximo ao contraditório, né? Então você tem que ouvir todas as pessoas. Eu costumo dizer que a gente sempre busca investigações multidimensionais, ou seja, analisar todos os ângulos de um determinado ponto, de um determinado acontecimento, analisar as incoerências. Ao se aprofundar nessas incoerências, muitas coisas vêm à tona, mas você não precisa dizer, olha, a minha conclusão é essa. O público é suficientemente inteligente para chegar a uma conclusão. Então, você precisa ouvir todas as partes, inclusive aquelas com as quais você não concorda. É muito fácil você entrevistar gente com as quais você concorda. Muito fácil, muito cômodo. Muito desafiador você entrevistar pessoas cujas ideias você não concorda com uma única palavra. Mas você tem que lembrar que essa pessoa tem direito à sua opinião e você tem que investigar, você tem que procurar esmiuçar aqueles pensamentos e é isso que eu faço nas investigações. Eu acho que a grande investigação que existe nesse momento seria indiscutivelmente acabar com essa ladainha de credibilidade do voto, né? Eu acho que essa questão da credibilidade, não só das eleições americanas, como das eleições brasileiras, elas carecem de uma investigação bem feita, porque todas as investigações, de modo geral, têm sido contaminadas pela ideologização. Então, carece uma investigação apartidária sobre a credibilidade dos processos eleitorais, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em várias partes do mundo. Cabrini, você cobriu 5 guerras e fez algumas reportagens até perigosas com crime organizado. Quais foram os momentos, ou qual o momento de mais perigo que você sentiu? Assim, fala, poxa, eu posso morrer mesmo, porque deve passar pela cabeça em determinadas situações. Foi no Afeganistão. Eu estava cobrindo a ascensão do Talibã. Eu era o único repórter da América Latina e a gente estava fazendo uma cobertura bem ousada. Eu e meu cinegrafista chamado Sherman Costa. E a gente estava filmando uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada pelas tropas do Talibã, porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã. A vila sendo totalmente dizimada, a gente conseguiu entrar por um atalho. Eu tinha um guia muito esperto, ele sabia como entrar e ele me levou a entrar nessa vila e a filmar pessoas sendo mortas, crianças sendo trucidadas, e a gente filmou tudo isso. Na saída, a gente foi interceptado pelo Talibã. Naquele momento eu achei que não tinha escapatória. Aí é que eu aconselho sempre os jovens jornalistas, aprendam sobre a cultura que você está cobrindo. Eu sabia falar algumas palavrinhas no idioma afegão, em pastum. Eu falava, como a rabaranasta, sarrafi brasileiro. O Sami pode, inclusive, traduzir. Como a rabada. Eu falei o seguinte, sou brasileiro. Sou brasileiro, imprensa brasileira. Era importante dizer que eu não era imprensa americana, né? Porque estava com ódio de imprensa americana. E eu procurei demonstrar que eu tinha me perdido ali. Eles fizeram toda a menção, apontaram os Kalashnikov pra gente,
gente, e eu consegui falar com essas pequenas palavras, consegui convencê-los a trazer alguém que falasse inglês, e aí essa pessoa que falava inglês, mas nisso o meu cinegrafista já rezou todos os Padre Nossos. Apagou as filmagens? Olha, a gente não fez isso porque, graças a Deus, eles entendiam muito pouco de tecnologia. Então eles não conseguiram determinar se a gente tinha gravado ou não. Eles acabaram aceitando as nossas explicações que a gente tinha se perdido. A gente se perdeu, a gente estava indo para Cabul e a gente se perdeu, entrou aqui, mas a gente não filmou nada. E ele olhou nossa câmera, assim, eram pessoas com baixíssima escolaridade do Talibã, e esse comandante, quando veio, nós explicamos que a gente queria mostrar o lado do Talibã da história, tantas vezes negligenciado, enfim, de ser fuzilado, e eles fizeram essa menção fuzilado. Inclusive a gente ficou com alguma câmera escondida, a gente fez até algumas imagens sobre isso, desse momento em que quase a gente foi fuzilado. Eles deram um banquete à moda afegã, que era chá, tomate com bastante areia. Mas olha, nunca uma areia foi tão apetitosa. Mas nesse dia também, eu lembro de bombardeios no Iraque, que foram na Somália. Eu acho que o lugar mais perigoso que eu já passei, olha que eu tive no Iraque e no Afeganistão, que são lugares realmente bem radicais. Mas a Somália, Mogadishu, é a cidade mais perigosa, porque você encontra crianças de 11, 12 anos com armas e com sede de puxar o gatilho. Então eu vi criança ali que, se você dá um sorriso e elas não gostam desse sorriso, elas atiram. Então, a Somália também, quando a gente fez a ascensão daquele grupo, que é um grupo, na verdade, vertente da Al-Qaeda, a gente passou por momentos de um grupo chamado Al-Shabaab. Al-Shabaab é um grupo que foi inspirado na Al-Qaeda. E passando por essas crianças armadas, a gente muitas vezes achou também que a gente não ia sobreviver. Enfim, mas a guerra, ela te ensina muito, porque ela mostra para você os limites da vida, os limites das manipulações, e você descobre que a vida do ser humano é o que menos conta. Os interesses econômicos, os interesses geopolíticos estão sempre em primeiro lugar, e os efeitos colaterais, que são os efeitos de perdas de vidas, são pouco importam. Mas, por outro lado, também, as pessoas me perguntam como cobrir uma guerra. Se é melhor você vestir todo aquele aparato. Aí eu vou perguntar para você: você vai num aparato, com um aparato de colete, capacete, em lugares onde as pessoas mal têm uma camisa para viver. Você vai passar arrogância. Então, muitas vezes, você se passar por elas, você não passar arrogância, garante melhor a sobrevivência. Porque se você convive com pessoas que não têm nem o que comer e que estão sendo trucidadas numa guerra, e você demonstra que você entende a dor delas, muitas vezes você vai se proteger melhor. Agora, é preciso lembrar que jornalistas, antigamente, quando você dizia eu sou jornalista, você era protegido. A partir da guerra, principalmente nos anos 70, nos anos 80, os jornalistas passaram a ser alvos de sequestro, principalmente na guerra na Iugoslávia, principalmente na guerra na Bósnia. Moeda de troca, exatamente. Né? Com as embaixadas. Os jornalistas passaram a ser sequestrados. Então, cada lugar você tem que entender como funciona para você se proteger melhor, né? Porque antigamente, com uma simples placa press, você era protegido. Isso não acontece mais. Pelo contrário, como você disse, jornalistas passaram a ser moeda de troca, de sequestro, ou mesmo sendo trucidados, porque a propaganda matar um jornalista garante uma propaganda ideológica importante. Ô Cabrini, e o problema da imprensa numa guerra é complicado, né? Porque aí a verdade é do jornalista, não vira mais uma coisa oficial, né? Até a guerra do Vietnã não existiam imagens de guerra, né? Não foi coberto pela imagens imprensa, só dos militares. Segunda Guerra tinha aquela coisa de, olha, publica isso que eu quero, isso que interessa. Você tocou no ponto principal, né? Que é o chamado do jornalismo embed. O que é embed? É você ficar infiltrado. Então, muitas vezes, para cobrir uma guerra, você precisa assumir um lado, você cobre a guerra, a sua perspectiva daquele lado, e esse lado impede que você converse com o outro. Esse é o grande problema de cobertura de guerra. Isso aconteceu no Vietnã, porque os jornalistas, eles iam com as tropas americanas e não
vi um outro lado da história, então demorou muito tempo até que houvesse denúncias de fato. Isso aconteceu, por exemplo, na guerra do Iraque, aonde a máquina de propaganda americana levava os jornalistas com as tropas e você não viu o outro lado. Demorou muito tempo para se haver uma denúncia de credibilidade de que não existiam as tais armas de destruição em massa que justificaram a invasão do George Bush filho. Então, esse é o grande problema, né? Como cobrir uma guerra e você muitas vezes precisa estar, para ter acesso, você precisa estar com um determinado lado da tropa, mas isso significa que você não vai ver outro lado, porque esse lado da tropa vai impedir que você converse com os outros. Sim. Se você for conversar com os outros, você vai ser sumariamente retirado da cobertura. Isso aconteceu, por exemplo, na guerra que eu cobri, na guerra do Iraque, onde eu estava com as tropas americanas, e a gente se aproximou da prisão de Abu Ghraib. Estavam havendo ali matanças e prisioneiros sendo agredidos depois daquela denúncia que foi feita em Abu Ghraib, né, de tortura, e a tortura continuava mesmo depois da denúncia, e a gente teve, você falou aí que apagar a fita, né? A gente precisou, quando um soldado americano viu em Abu Ghraib que a gente estava filmando os prisioneiros sendo maltratados, sendo vítimas de abusos, ele foi chamar o comandante. Nesse intervalo de chamar o comandante, eu peguei, a gente pegou a fita, trocou a fita, escondeu uma e deixou uma outra que só tinha coisas agradáveis. Eles chegaram, aprenderam essa fita que só tinha coisas agradáveis, não conversaram uma palavra conosco desde que a gente voltou à base onde eles nos hospedavam, mas quando chegou nessa base eles viram que só tinha coisas agradáveis e voltaram a ser sorridentes, alegres, descontraídos conosco. Enfim, são decisões que você precisa tomar ali naquele momento, né? Muito bem. Ô, Cabrini, Olha, já acabou? Pois não, você quer fazer? Pode fazer a última. Porque a gente que acompanha assim bastante o seu trabalho sabe que você entrega uma matéria e tempos depois você mostra como que as pessoas estão, depois se deu aquela repercussão. Agora, você mudando de casa, como que fica as matérias que talvez você estava preparando para mostrar como que as pessoas estão hoje em dia, assim? Claro que isso vai ser prejudicado, né? Porque as imagens são do SBT. Não necessariamente você pode recuperar o assunto, mas você pode até usar imagens e arquivo, mas não é o ideal. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos, né, que o jornalismo padece mundialmente, a de não retornar, ou de retornar pouco. Retorna-se, mas retorna-se não na quantidade de vezes necessária. Porque você faz uma matéria, faz uma denúncia e esquece, porque no Brasil, principalmente, que é um país que é onde o escândalo de hoje, ele é praticamente ignorado graças ao escândalo da manhã, as pessoas têm memória curta. Então a gente sempre procurou fazer isso. E na Record a gente vai continuar tendo esse mesmo tipo de política. A Record gosta desse tipo de cobertura e retornar ao assunto, que eu acho absolutamente fundamental para ver o que melhorou, o que deixou de melhorar, o que mudou nas coberturas, nas atrocidades que você expõe, nos personagens que você mostra. Eu acho que isso é imprescindível no jornalismo. Boa. Queria agradecer. Cabrini hoje esteve aqui com a gente. Tem um livro do Cabrini, se puder colocar aí, ó, tá à venda em todo o Brasil, você que se interessa por jornalismo e tal. Esse livro é muito bacana, você que está se formando, você que gosta de televisão, assiste o Cabrini, leia o livro dele, que é muito, ó, tá aí, ó, a venda em todo o Brasil já tem. Aula de jornalismo. É uma aula. Top. No Rastro da Notícia, com Roberto Cabrini. Obrigado, viu, Cabrini? E tá na Record. Sim. Agora lá todo domingo, né? Todo domingo, na grande reportagem do Domingo Espetacular, com uma equipe de craques. E vem aí programa solo. Vai puxar o tapete do Câmera Record lá. Câmera Record. Não tem espaço para todo mundo. Vai ficar o Câmera Record e o Cabrini não? Mas por que não? Tem a câmera e tem o cabelo. Obrigado, viu, Cabrini? Não, até porque pode ser um programa diário, inclusive. Sim, né? ótimo. A gente está decidindo ainda. Ainda não tem uma decisão totalmente Aí feita. sim, hein? Mas o que está dando certo na Record vai permanecer. E é uma equipe muito bacana lá, viu? Uma equipe realmente. A troca de experiências é fantástica. Porra, né? diária ia ser top. Boa sorte pra você lá e, pô, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado, viu, Cabrini? Tamo junto, vocês é que estão de parabéns. Eu considero esse programa a maior curtição da mídia brasileira, porque é o programa onde todos os lados são ouvidos. E vocês se divertem fazendo isso. Sacaneiam todo mundo, né? Boa. Muito Eu acho obrigado. isso fantástico. Valeu, Cabrini. Vamos bom pro break sentido. rapidinho. É isso, Delari?